todos, sejam muito bem-vindos ao ProfileCast, um canal criado com muito carinho para que a gente possa falar de autoconhecimento, comportamento humano e desenvolvimento. Meu nome é Sandri Epsen, eu sou sócia do Luciano na vida e no trabalho, sou mãe do Guilherme, sou uma amante por educação. A gente aí está já há 15 anos com o Instituto Enneagrama, uma franquia que nos leva a trabalhar, né? Foi uma grande paixão que nos levou a trabalhar muito sobre autoconhecimento. E eu estou aqui hoje com o Luciano para que a gente possa ter um bate-papo bem legal, bem leve e trazer muito conhecimento para vocês. E eu sou o Luciano Epsen, como fui apresentado, marido da Sandra, pai do Guilherme, sou engenheiro por formação e um treinador comportamental por missão, por paixão. E nosso objetivo com esse podcast, né, com o ProfileCast, é poder dar voz, levar cada vez mais longe a importância do autoconhecimento, a importância da gente estar se observando, se trabalhando para ser um profissional e, antes de um profissional, uma pessoa cada vez melhor. Então, quando eu digo que vamos falar sobre tudo isso, aqui exigindo assim, né, Sandra, muita gestão emocional, porque falar em casal sempre é um desafio. Mas vocês devem perceber que como as pessoas são diferentes, né? Algumas com as suas motivações buscando mais controle da vida, outras mais reconhecimento, outras mais segurança. E cada um, a gente sabe que cada um tem o seu jeito, né? E hoje o objetivo é trazer um pouco disso, né, Sandra? Essas questões aí ligadas ao nosso jeito de ser, olhando sempre como um pano de fundo aí o Enneagrama da personalidade. Então, fique com a gente que vem muita coisa boa. Isso. Não esquecendo que hoje é o nosso primeiro episódio. Então, assim, estamos tensos, né? Vamos dar um desconto aí, né, Luciano? Até o momento que a gente soltar e ficar confortável para falar e expor cada vez mais, trazer cada vez mais o conhecimento que vem. E esse é o grande tema, né? O grande pano de fundo desse podcast. É falar sobre emoções, falar sobre autoconhecimento e nada melhor do que a gente falar também como a gente está se sentindo hoje, né? E vou contar para vocês. Se o perfil já é tenso, aqui um pouquinho mais. Mas vamos lá, Luciano, vamos dar início ao nosso podcast? Eu estava bem até agora. Agora não está mais? Estava bem até agora, né? Estou 3 dias ansioso aí por começar esse programa logo de uma vez. E quando começou eu já tinha esquecido que era o primeiro, agora você lembrou. Né? Vou precisar gerir a minha emoção aqui de novo. Volta para casa. Então, para começar, e já que a gente hoje optou por trazer o Enneagrama como pano de fundo, a primeira pergunta, né, como o Enneagrama tem ganhado espaço, né, através do autoconhecimento, em se tratando de gestão de pessoas? Muito bom, é uma pergunta bem interessante, Sandra, porque o que acontece, né? Ninguém vive isolado. A gente passa interagindo com pessoas, alguns mais, alguns menos, mesmo aqueles que interagem diretamente menos, mas está produzindo algo para alguém, então também é uma interação. E quando a gente fala de autoconhecimento, a importância vem no sentido de todo mundo quer dar o seu melhor. Todo mundo é meio amplo, né? Então, assim, a grande maioria das pessoas está comprometidas em dar o seu melhor. E fica difícil a gente dar o nosso melhor quando a gente não sabe exatamente o que é esse nosso melhor. Então, quando a gente entra, né, tem mais clareza em relação, né, a como a gente é, como a gente funciona,
e o quão melhor a gente ainda pode ser, né? Então essa consciência de que ninguém nasce pronto e a gente vai se construindo também ao longo, né, ao longo de uma carreira, ao longo da vida, e essa construção ela pode ser mais leve, pode ser mais rápida, e isso tudo nos ajuda também, né? Enquanto a gente está olhando para a gente e percebendo algumas coisas, a gente também aumenta o nosso nível de atenção, né, a quem está em volta. Em relação ao outro. Em relação ao outro. Então, essa relação com o outro talvez seja o primeiro passo para começar, então, a contribuir com essa melhor gestão de pessoas ou gestão de relacionamentos. Ótimo. Agora, tu falando, e foi me vindo algumas perguntas, às vezes, que eu recebo. Se o Enneagrama ou se o autoconhecimento, ele é o olhar para o outro, né? Tem pessoas que vão para o treinamento, a gente observa isso o tempo inteiro, com a intenção não de se enxergar, mas sim de enxergar o outro. Como é isso? Como é essa balança entre olhar para si mesmo e querer, porque isso é muito do querer, né? Eu não preciso, o outro é que precisa, né? Ou eu preciso entender o outro para lidar com o outro, mas como é isso se eu não consigo entender a mim mesmo? Boa pergunta. Então, o que acontece, né? Muito se fala aquela frase de que, né, que, se não me engano, é o Jung que traz, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, o que o Jung queria dizer com acordar? Acordar, dar a cor. Então, assim, trazer esse colorido ou enxergar esse colorido, as diferentes cores ou nuances da vida. Então, a gente entende que necessariamente precisa de um processo para ter um resultado melhor. Como tudo na vida, né? Se a gente olhar para a natureza, tudo passa por um processo. E esse processo de desenvolvimento, para poder conhecer melhor o outro, né? Com essa expectativa de conhecer melhor as pessoas, a gente entende que precisa começar, né, entendendo como funcionam as nossas lentes de olhar para o mundo. Porque se não começar pelo autoconhecimento, muito do que a gente olhar para as pessoas vai vir em torno das expectativas que a gente tem. Afinal, se você funcionasse mais parecida comigo, o mundo seria diferente, bem melhor, né? Então você tem que me entender. E na prática não é assim, né? A gente precisa fazer esse olhar para si, entender como a gente funciona. Agora, não é só autoconhecer ou não só se entender, isso é parte, né? Precisa fazer algo com isso, né? Então o autoconhecimento precisa vir acompanhado de uma prática. Então eu desenvolvo clareza, e preciso fazer os movimentos em relação a partir dessa percepção. Então, assim, eu tenho um conjunto de habilidades potenciais, latentes, né? Por que não trazer essas habilidades para o mundo ou tornar essas habilidades em talentos? Então, isso a gente chama de autogestão, né? Autocontrole emocional, autogestão emocional. Isso me credencia a olhar para as pessoas de uma maneira mais empática, né? Não ligado tanto com as expectativas, mas ligado a um olhar mais ligado com que a pessoa ou quem a pessoa é, né? E quando eu entendo melhor como as pessoas funcionam, que motiva, o que desmotiva, quais são os gatilhos reativos, quais são o que leva aquela pessoa para um impulso assim, motivador, isso me credencia a liderar melhor, ou antes ainda, né, me comunicar de uma forma mais adequada, de liderar de uma forma mais assertiva, levando em consideração também o propósito daquela pessoa, entendendo
como a minha forma de lidar com a situação influencia. Porque todos nós exercemos influência, todos. A grande questão é que muitas vezes dependendo da pessoa, o nosso jeito, o nosso estilo influencia positivamente, em outros momentos negativamente. Então, isso é uma coisa que sempre me chamou bastante atenção, desde que eu fiz a primeira vez o treinamento, isso faz algum tempo atrás, né, Luciano? Mas que entender que, na verdade, nós é que disparamos o gatilho na reação do outro. E aí a gente conversava antes aqui sobre como funciona duas pessoas de perfis diferentes trabalhando juntos, ou né, marido e mulher, e como que a gente dispara a reação do outro, né? Se eu não tenho esse entendimento sobre mim mesmo e de como eu funciono, muitas vezes eu estou disparando lá o gatilho, o teu gatilho no caso, né? Falando de nós, em casa ou no trabalho. Estou disparando um gatilho em ti, reativo, que vai dar ruim. Perfeito. E para mim essa foi uma das grandes sacadas com o Enneagrama. Tem aquela máxima, quer ter razão ou ser feliz. Então, muitas vezes, muito melhor a gente ser feliz do que a gente insistir em ter razão, né? E isso tem uma forte parcela também, olhando para o autoconhecimento, na tomada de decisão. Como que tu percebe isso dentro das empresas, principalmente dentro das empresas? Vamos falar aqui no âmbito negócio, né? No âmbito profissional. Então, tem aquilo que o momento, né, o que a situação exige, né, e tem aquilo que o nosso time pode entregar. Né? O ideal é que a gente consiga alinhar, porque muitas vezes o líder toma decisões baseadas exclusivamente naquilo que ele está vendo como correto, como justo, como necessário. Mas eu preciso levar em consideração também o que o meu time naquele momento tem condição de entregar, e aquilo que ainda não tem condição, mas que a situação exige, como eu vou comunicar isso, como eu vou engajar as pessoas em torno desse objetivo, e se eu preciso preparar alguém especificamente, se eu vou precisar de uma ajuda externa. Então, tomada de decisão, em resumo, exige autoconsciência, acima de tudo. E como tu diria que o autoconhecimento impacta em propósito? Hoje a gente fala muito em propósito, né? Propósito de vida, propósito de negócio. Como que o autoconhecimento impacta nisso que hoje a gente chama de propósito? Então, eu costumo brincar falando sério, né? Que algumas pessoas dizem que andaram pensando sobre o propósito, que refletiram no final de semana, ou leram um livro sobre, ou conversaram com alguém e que aí tiveram um insight sobre propósito. E eu acredito, e vejo na prática que o propósito está muito além disso, está muito além do raciocínio em relação a algo, que é esse processo interno. Então, e aí a gente ouve hoje, Sandra, falar tanto na necessidade de clareza de propósito, justamente porque se vem vivendo aí uma crise de sentido. Porque muitas vezes assim a gente trabalha, encontra os meios para prosperar e muitas vezes não consegue encontrar, mas onde termina tudo isso? Quando que eu celebro isso que eu estou conquistando? E propósito talvez não tenha um ponto final, não tenha uma linha de chegada. Às vezes eu acredito, que a própria caminhada, ela já está traduzindo o propósito. Então é encontrar o sentido dentro daquilo que eu faço
desde os pequenos passos. Então, tem muito mais para mim, tem muito mais a ver com um sentimento, né? Ou seja, um sentido emocional, um vínculo emocional com aquilo que eu me proponho a fazer. E aí coloco a minha mente, a minha razão para trabalhar em torno daquilo, né? E coloco as minhas ações alinhada com esse planejamento. Então, quem já treinou conosco, quem já nos viu falar aí sobre a integração dos centros de inteligência, quando o que eu faço está alinhado com aquilo que eu penso e tudo isso alinhado com o meu sentimento em relação a isso. Eu acredito que o propósito tem a ver com esse alinhamento. As pessoas, e a gente vê na prática, pessoas que estão alinhadas com isso, às vezes, não importa se elas trabalham 4 horas por dia ou 16 horas por dia, elas não cansam, elas estão assim, entusiasmadas, vendo o impacto desse propósito num objetivo maior, que vai muito, muito além do que aquele objetivo individual, é levar isso para o coletivo. Tá. Vou sair do roteiro agora, cansei do roteiro. Faz parte de mim, tá? Socorro. Agora me veio um insight aqui que eu preciso compartilhar contigo. Vê se faz sentido, tá? Enquanto falava, é claro que eu dei aquela viajada básica aqui na minha mente e me veio o seguinte. Faz sentido para ti falar que muitas vezes as pessoas não encontram o propósito porque não se conhecem verdadeiramente, não conseguem identificar, algumas pessoas não conseguem identificar aquilo que elas realmente gostam. O que faz sentido para elas, porque... E aí a gente olhando para os padrões de comportamento, que são 9 dentro do Eneagrama, me parece que alguns padrões de comportamento eles têm mais dificuldade para reconhecer, em função de dores, né? Mais dificuldade para reconhecer o que elas realmente querem, do que elas realmente gostam. Faz sentido isso para ti? Faz. E eu vou linkar com aquilo que você perguntou antes, Sandra, em relação à tomada de decisão. Porque uma das coisas que, ao mesmo tempo, e eu acredito que fale por ti também, né, pelos trabalhos que tu faz com o Projete-se, né, com a mentoria, e muitos empreendedores e novos empreendedores, né, vêm buscar a ferramenta com a gente. Às vezes eu tenho clareza, né? Eu tenho um plano, eu entro em ação, né? E por algum motivo, né, eu vou encontrar desafios. Né? Alguns desafios, ou grande parte desses desafios, são externos, ligados a recurso, ligado à estrutura, ligados a mercado, né? Dependendo daquilo que a pessoa for fazer. E ao se deparar com os desafios externos, naturalmente vão aparecendo as dificuldades internas. E muitas vezes assim é a falta, né, de uma determinada habilidade, é o desconhecimento de um determinado processo, e muitas vezes são feridas emocionais, ou resquícios, né, de feridas emocionais que estão lá guardadas na nossa memória e que naquele momento de dificuldade de lidar com algo, a gente começa a travar. Muito comum acontecer. Eu vejo algumas pessoas assim com um nível de autoconfiança bárbara e de vínculo com aquilo que está fazendo. E aí se envolvem e tem uma ideia bacana, e aí por algum motivo começam a enfrentar esses desafios, só que lhe falta
né, uma virtude chamada humildade. E na falta de humildade eu posso ter a melhor ideia, eu posso ter a melhor das intenções, mas em algum momento eu vou precisar de ajuda. E se eu tenho, por exemplo, dificuldade de pedir ajuda, eu começo a colocar em xeque aquele meu propósito que é lindo, que é maravilhoso. Então, assim, dar o braço a torcer pode ser algo, no dia a dia, sim, pode parecer tão simples, mas pode sabotar o projeto de uma vida. Nossa. Pode sabotar aquela missão que a pessoa veio cumprir. E a gente vê muitas vezes na nossa própria caminhada, né, o quanto é necessário olhar para esses aspectos. Outra situação bastante recorrente, aí olhando, com um olhar inverso, né? A pessoa não tem essa autoconfiança toda, né? Ela tem uma ideia linda e ela tem um planejamento, está tudo no papel, e esse papel vai lá para uma gaveta, né? Porque vem aquela autocrítica, vem aquela insegurança e a sensação de que ela nunca está pronta o suficiente. E assim, não adianta uma boa ideia na gaveta. A gaveta está lá, inteligentíssima, a gaveta está rica em conhecimento. Mas quando que eu trago isso para a prática? Então, muitas vezes, um projeto que deixa de... um projeto ligado ao propósito, né? Um propósito que deixa de ser executado tem muito mais a ver com a questão comportamental do que propriamente o encontro, né? O insight, a inspiração. Que é aquela história, né? Às vezes a inspiração encontra o indivíduo trabalhando. E é na ação que a gente encontra aquilo que nasceu para ser. Às vezes precisa começar a fazer para se dar conta, é isso. E eu falo com propriedade. E eu ia perguntar sobre isso. Então pergunte. Pergunte, porque eu me entusiasmo também. Né? Eu conheço a tua história, né? Assim como tu conhece muito bem, a gente tem uma história muito semelhante de caminhada, né? Até cursos técnicos e coisas que a gente foi buscar para o nosso crescimento. Mas eu gostaria que tu contasse como foi a tua história com o Enneagrama. E o porquê ou a diferença que essa ferramenta fez na tua vida. Porque me parece que, assim como comigo, teve uma virada de chave aí. E eu gostaria que tu trouxesse isso. Por quê? É muito fácil te olhar hoje, te ver vestido de terno e de gravata, não tá hoje de terno e de gravata, lembrei dos guris agora, né, do Léo e do Alfredo. Mas é muito fácil te ver naquele lugar como um palestrante, te ver naquele lugar como um instrutor, com todo o conhecimento que tu teve. Eu sei o que tu passou para chegar lá, mas eu quero que tu conte um pouquinho dessa tua caminhada. Totalmente fora do script aí, ó. Pegou pesado agora, hein? Socorro! Equipe, socorro! Então, vamos lá, né? Já falei algumas vezes, a minha caminhada, ela vem, né, como uma... quando falo em formação, ela começa como uma caminhada técnica, e com técnico industrial, com engenharia, mas sempre tudo me levava o que trazia mais resultado era estar envolvido e envolver as pessoas. Porque tecnicamente eu era assim, um tanto quanto razoável, né? Nada fora da curva. Mas eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas. Mas ao mesmo tempo, o que acontecia? Quando precisava um posicionamento de mais enfrentamento, né? Alinhamento com as pessoas, também faltava aquela energia, aquela força. E isso foi um dos meus pontos principais pontos de limitação. E tudo isso ligado à minha personalidade, eu não me dava conta disso. E quando eu, lá, 2010, quando eu
descobri que e percebi, né, olhando a minha própria história, que o lado humano, as habilidades do lado das humanas falava mais forte do que propriamente o técnico. Só isso já foi uma quebra de paradigma, né? Porque talvez fosse muito difícil encontrar o meu propósito por uma veia técnica. E aí veio o envolvimento, o estudo com o Enneagrama e aquela facilidade que eu tinha, né, aquela fluência com as pessoas, me permitiu a aplicação, né, do Enneagrama como ferramenta junto às pessoas. E aí a junção do técnico com o humano, né, começou a fazer sentido e me fez ter mais confiança em mim mesmo e ter essa vontade de estudar aquilo ali cada vez mais. Então, a gente até, vez por outra, brincava, e hoje é meio que um slogan assim, da Profile, né? E hoje, inclusive, do Instituto Enneagrama, né? Que é olhar essa engenharia humana, né? Principalmente por perceber que nós temos tendências, né? E obedecemos, o nosso comportamento obedece também um processo, que o nosso comportamento é previsível, tanto para o normal, natural, quanto para o melhor, quanto para o pior. Então, embora pareça muito desafiador e subjetivo, o nosso comportamento tem algo de exatas. O comportamento humano traz aí um universo a partir da história de cada um, da genética, enfim. Mas tem tendências que só assim mudam de endereço. Pessoas de mesmo perfil tendem a ter habilidades semelhantes e também limitações semelhantes. E que bom que tu traz isso, né? E que tu fez esse movimento. E eu tenho certeza que em algumas vezes esse movimento foi doído, mas tu reconheceu que ele era importante, né? Esse movimento de desenvolvimento. Porque às vezes aquilo que a gente precisa desenvolver é aquilo que a gente mais tem medo, aquilo que mais nos apavora. Então isso é uma constância. E hoje eu te olho pessoas do teu perfil que te enxergam assim como, uau, o Luciano, né? Como o Luciano. E quando tu conta dentro de sala qual é o teu perfil, elas ficam, nossa, é o mesmo meu e eu não sabia, né? Mas eu vejo que isso, da importância disso, das pessoas entenderem que quando elas descobrem este lugar aonde elas se colocaram, esse é o lugar que a gente se colocou pela dor que a gente sentiu e eram as ferramentas que a gente tinha naquele momento. E isso nos traz coisas excelentes para a vida, mas nos limita, né? E quando a gente entende essa limitação, a gente vai atrás daquilo que vou falar cura, não sei se é esse o nome propriamente dito, mas a gente vai em busca daquilo que é necessário para que haja o desenvolvimento. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, não tinha nada aqui, né? A gente não fez nada, não programou nada nesse sentido, mas que eu vejo da importância de mostrar aonde que o Enneagrama nos ajudou. Porque certamente hoje, se nós não tivéssemos conhecidos lá atrás, né? Hoje nós seríamos pessoas bem diferentes. Com certeza sim. Aí vem a escolha, a tomada de decisão. Então o nosso destino ele é feito por escolhas. Que está em nós. Nunca no outro. Então, quando a gente olha o outro, né, seja para se comunicar melhor, seja para ter uma conexão melhor, não está no outro, está em mim, na forma com que eu faço, né? Não é o quê, é o como. É o como eu faço. E aí, Sandra, que agora pegou pesado aqui, gente. Agora tocou fundo aqui, porque eu lembrei de uma história e quero trazer essa história para ilustrar a responsabilidade
que esse autoconhecimento também traz, né? Esse entender de gente, como se fala, traz. Porque mesmo que as escolhas são de cada um, mas o nosso nível de influência pode acelerar o processo de cada pessoa. Né? Cada um é dono da sua vida e da sua carreira, mas quando somos líderes, seja líderes no trabalho, onde a gente exerça influência, né? Vou levar a liderança para o lado da influência. E tu vai lembrar o que aconteceu quando, lá no início, né, que aí me disseram assim, não, Luciano, então faz o seguinte, você estuda esses 2 livros aqui, cara, se tu estudar a fundo esses 2 livros aqui, você já vai estar sabendo muita coisa. Né? Então já vai estar preparado. Estão resolvidos todos os teus problemas. Você já vai estar preparado para ser um instrutor. E naquela época a gente não tinha chamada de vídeo, não tinha as facilidades que tem hoje, né? Tá, ok, é isso? Porque as pessoas que estavam me mentorando naquele momento não são daqui. E fiquei ali, não me lembro quanto tempo, estudando, devorando aquela teoria, tentando colocar aquela teoria em prática. E aí fui fazer um teste lá em Porto Alegre, na Central. Você lembra? E aí quando eu comecei a fazer então o teste para saber que eu estava pronto, a cabeça cheia de informação, aqueles 2 livros assim, aquela obesidade mental. E quando eu fui demonstrar aquilo que eu sabia, eu falei 3 frases e travou. E aí eu comecei de novo e travou. E aí quando eu comecei a 3ª vez, travou e eu caí no choro. Copiosamente, assim, caí no choro. Pela autocobrança de não estar sabendo exatamente por onde ir. E por perceber que aquilo que estava me parecendo como algo ligado ao propósito, naquele momento estava escorregando entre os meus dedos, assim, no sentido de, cara, eu não estou dando conta disso, é demais para mim. Então, naquele momento ali, todos os gatilhos autossabotadores apareceram. E a vontade, naquele momento, de pegar, botar o bonezinho debaixo do braço e voltar para casa. E aí é onde eu entro com a questão da influência. E talvez você lembre que naquela época a Elaine sentou do meu lado, acolheu e disse, tá tudo certo, talvez a gente tenha tomado o caminho errado, a forma, vamos fazer de uma forma diferente. Eu assumo que talvez não tenha te conduzido o teu processo de formação da melhor maneira, até porque a gente não tinha ali uma estrutura muito estabelecida ainda. E aí quando ela muda a estrutura e me apresenta um plano, estimula a minha autoconfiança, e 6 meses depois eu estava entrando em sala. Então, quem olha hoje, talvez até entenda e acredite que naquele primeiro momento eu entrei em desespero, mas que também eu tive uma pessoa que liderou o processo e que me estimulou a, ok, volta, encontra aí o teu melhor e vamos colocar o teu melhor de outra maneira. O quanto é importante isso, né? Ter pessoas que conduzem. E essa história que tu trouxe agora, poucas pessoas sabem, né? Era eu que estava lá junto contigo, Elaine, eu acho que tinha a Débora, tinha mais algumas pessoas lá, mas eram poucas pessoas que sabiam até então, né? Porque agora foi para o mundo. Agora foi para o mundo. Se tornou público.
Mas é justamente isso e a condição da pressão, né? Porque foi o que tu sentiu naquele momento. Talvez tenha sido a pressão da gente estar ali, a tua autocobrança, da gente estar ali te olhando e talvez na tua mente nós tínhamos uma expectativa com relação à tua entrega, né? E não era, tava, enfim, todo mundo ali na boa. Mas a questão do julgamento quanto é forte, né? Sim, Independente do padrão de comportamento. O julgamento e o medo do julgamento. Que aí, né, a gente pode trazer isso para um combo aqui, né, daquilo que a gente falava de autossabotagem em relação a fatores de autossabotagem de um novo projeto, de um novo empreendimento, de uma transição de carreira, de uma mudança comportamental, né? O medo de ser julgado, né? O medo de daqui a pouco perder algo nesse processo. E o quanto é importante a gente se libertar disso, né? E a gente só se liberta daquilo que a gente percebe que está incomodando, né? Então, obrigado, Luciano, aí por, né? Agora a gente fez um bate-papo aqui, nada a ver com o que a gente tinha programado, né? Mas tu sabe que eu sou um pouquinho assim, né? Tu começou a falar e começou a reverberar isso dentro de mim, eu achei que era importante vir à tona, né? E como a gente falava, aqui é um bate-papo, né? Vamos deixar rolar. Eu também me transformei muito nesse período aí, nesses anos que a gente vem trabalhando. E não gostei do olhar. Quando a gente conhece as pessoas, isso dá medo às vezes. Mas enfim, né? É uma caminhada. E tu trouxe antes autossabotagem, né? Cada padrão, se a gente olhar para dentro do Enneagrama, e voltando para dentro do nosso trilho antes que sobe para mim, a gente olhando para os padrões de comportamento, o quanto cada um de nós consegue se sabotar. Tu conseguiria trazer alguma coisa para a gente sobre isso? Quando a gente fala em autossabotagem, claro que vem aí aspectos muito específicos de cada um, mas de uma forma geral assim tem muito a ver com as nossas feridas emocionais, né? E que inconscientemente, né, estão lá guardadinhas e vez por outra, né, aquela história que a gente brinca, né? Então lá naquela primeira infância, os desconfortos que a gente sentiu e a gente não tinha muito recurso naquele momento, a gente não tem muito recurso nesse momento da vida, então a gente precisa ir se adaptando, ir se adequando e joga essa dor dentro de um baú, tranca o baú, joga o baú no porão e vem para a vida. Só que vez por outra, e aí quanto mais a gente vai dando passos, desafios vão se apresentando e aquele baú de vez em quando ele abre. Então quando alguma coisa toca, né, emocionalmente aí na lembrança, né, dessas sensações que a gente teve, desperta algo reativo. Uhum. E esse reativo, ou seja, esse mecanismo de defesa, nem sempre ele vai traduzir a nossa real intenção. Então, via de regra, aquilo que a gente fala que, via de regra, as nossas intenções, elas são nobres, elas são puras, elas são inteligentes, mas nem sempre o nosso comportamento traduz a nossa intenção. E aí, claro que vem justificativa depois, né? Pô, mas eu só queria te ajudar. Eu só falei isso porque, não tá vendo? É óbvio. Porque eu queria o melhor para você. É verdade? É. Mas volta de novo. O como eu falei, né? A forma. E às vezes nem falei, só olhei. Né? Mas aquela coisa da expressão corporal, né? Só isso já está dizendo, né, o quanto eu estou reativo naquele momento. Então a gente vai ver
por exemplo, questões ligadas a controle, né? Então, assim, um dos mecanismos de autossabotagem, né, tem muita, né, pode ter a ver com isso, né, uma certa necessidade de controle das coisas. E essa necessidade de controle daqui a pouco me faz centralizar tudo o que eu preciso fazer, né, tudo precisa passar pela minha supervisão, pelo meu olhar. Então, num primeiro momento, eu tenho a sensação de comprometimento. E, de fato, é um comprometimento com o fazer certo. Agora, excesso de comprometimento passa a ser um problema, porque quando aumenta a minha carga, né, de trabalho e de responsabilidade, daqui a pouco eu não consigo dar conta sozinho. E aí quem está comigo diz, tá, mas quer fazer tudo sozinho? Não confia em mim? Não, mas eu confio tanto que você está aqui e tal, fazendo parte. Né? Então, assim, controle, correlação de controle com confiança. Então, perguntas que eu preciso começar a me fazer. Sim. Né? Isso em um aspecto. Né? Então, daqui a pouco, e claro, né, se as pessoas percebem ou têm assim uma percepção de que, né, eu como pessoa, como líder, não confio o suficiente, isso naturalmente vai desengajar. Sim. Né? Vai afastar, vai desconectar. Faz sentido? Faz total sentido. E antes a gente falava do... Não é o quê, mas o como, né? E eu vou trazer um exemplo prático, algo que eu vivenciei aí nos últimos meses. De duas pessoas do mesmo perfil, dizer assim, não, se a fulana é desse perfil, então eu não sou. Justamente pelo fato da pessoa querer fazer as coisas pelo seu filtro, né, pelo seu óculos, mesmo o pensamento sendo vou fazer o melhor para o grupo, isso impacta de uma forma negativa. Então, este melhor, este como estava sendo feito, talvez não fosse o suficiente para o crescimento daquela equipe, né, daquele grupo. Mas a importância disso, né, da gente olhar, ok, temos aí equipes às vezes com 100 pessoas, equipes com 50 pessoas, com 10, 2, né? Às vezes 4, é mais desafiador. É mais desafiador, porque a gente acha que está ajudando tanto o outro, mas esquece de olhar verdadeiramente do lugar do outro. Será que essa ajuda que eu estou dando neste momento é a ajuda que a outra pessoa realmente precisa? Ou será que eu estou dando sendo precipitada, né? Querendo fazer aquilo pelo outro ou tentando ajudar de uma forma equivocada. Então, isso para mim faz muito sentido. Eu acho que essa é uma das questões, assim, se a gente olhar para desentendimento em equipes, essa é uma das questões que mais pesa. Porque cada um vai olhar e vai defender aquilo que acredita ser o melhor. Só que aquilo que é o melhor para mim, talvez não seja para ti. A gente vive isso pelas nossas formas diferentes de ver o mundo, né? Que é a minha forma de te ajudar. Para ti, ela soa muito mais, às vezes, como uma pressão, como um empurrar, como um puxar, do que como uma ajuda propriamente dito, que talvez de algo que tu precise, né? E o inverso também é verdadeiro. Então, o quanto essas diferenças, não saber lidar com essas diferenças e os comos, quanto isso faz diferença e quanto impacto tem dentro de uma equipe. Então, sim, para mim faz todo sentido o que tu falou. E aí vem uma habilidade que a gente até vai tentando traduzir melhor o que significa, né? Porque se fala muito em empatia, né? A habilidade de se colocar no lugar do outro e tal. Muita gente julga ter.
Mas genuinamente não é tão simples. E porque se colocar no lugar do outro não é tão difícil, né? No sentido do movimento, de sentar na cadeira do outro. Agora, enxergar a situação com os olhos da outra pessoa, aí é uma habilidade muito específica, que exige um desprendimento, né, muitas vezes, daquela minha, entre aspas, verdade construída. E essa verdade muitas vezes é construída e consolidada por crenças, por condicionamentos. E se eu levar o meu condicionamento para sentar na tua cadeira, não vai dar resultado, porque eu vou continuar olhando a situação com os meus olhos. Então, aí vem aquela história né, que internamente assim já virou meme, virou piada, né? Fale mais sobre isso. Ou seja, né, a gente precisa desenvolver, né, né, é importante que a gente desenvolva né, para poder ter essa empatia mais genuína, que a gente desenvolva a capacidade de ouvir verdadeiramente. Porque, às vezes, eu preciso te ouvir para entender o que tu está querendo dizer com aquilo. Aonde tu está querendo chegar com aquilo que tu trouxe, por que tu está trazendo essa ideia e talvez a partir disso entender a intenção que tem por trás. Porque normalmente a gente olha o comportamento, a gente olha a fala e não dá tempo para perceber a intenção. E quando as pessoas percebem que você tem essa preocupação, esse interesse na intenção, se tiver que fazer algum alinhamento na forma, fica mais fácil. Sim. Normalmente quando eu vou direto na forma, ou às vezes até né, não quero ouvir, interrompo, de novo, inconscientemente, já se ergue, né, um muro naquela relação. E aí a gente começa a perceber aquela história de que cada vez mais, né, o que é óbvio para um não é óbvio para o outro, o óbvio precisa ser dito, e para que possa ser dito eu preciso me colocar no lugar de ouvinte e de interessado na outra pessoa. De verdade, né? De verdade. Mas Luciano, eu preciso te fazer não é uma pergunta, acho que é uma pergunta misturada com constatação, tá? Tem uma coisa que me incomoda muito, uma só, né? Mas a questão de que muitas vezes acontece com a gente quando o enneagrama é trazido de forma rasa e muitas vezes o tipificar, né? Porque a gente usa essa linguagem dentro de sala, né? O tipo 1, 2, 3, enfim. E quando a pessoa vem e já vem dizendo assim, ó, porque o fulaninho lá conversou comigo e ele disse que eu sou tipo tal, tá? E, na verdade, nós temos essa consciência de que só quem pode dizer qual é o teu padrão de comportamento é você mesmo, né? Não é um olhar tanto que é autoidentificação, não somos nós que identificamos ninguém dentro de sala, tá? Mas qual é o risco que se corre fazendo essa... Como que eu vou chamar? Tipificar alguém pela tua percepção por um momento, às vezes, na relação. Tá. Vamos lá, né? Diversos riscos, ou seja, diversas consequências, assim. Não quer dizer que eu não possa fazer isso, né? Mas é importante, volta na questão do interesse genuíno, né? No interesse de contribuir com a pessoa, né? A partir de como eu vou me comunicar com ela. Porque, via de regra, a gente percebe que ninguém gosta de ser rotulado. Então, quando a pessoa se sente rotulada por algo, vai erguer barreira. Porque rótulo é julgamento,
né? É uma constatação que, né, que daqui a pouco pode ser rasa, que pode ser daquele momento específico, um momento que a pessoa está visitando uma determinada emoção, ou pode estar demonstrando um momento, né, daqui a pouco até de estresse da pessoa, que não traduz o comportamento natural dela, normal. E então, uma consequência, né, pode ser essa de, né, daqui a pouco a pessoa não gostar de ter sido julgada, de ter sido rotulada, e isso gera desconexão. Outra coisa é quando a pessoa assume isso como verdadeiro, de forma rasa. Por exemplo, então eu sou inseguro assim porque eu tenho medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa, mais ou menos. E tem um exemplo assim que eu posso trazer que aconteceu dentro da nossa própria, né, uma pessoa que hoje está trabalhando junto com a gente, né, na nossa equipe, que veio para o treinamento com uma determinada percepção, né? Ela veio com a percepção de um perfil mais rígido, né, e aquilo traduzia um momento que ela estava na vida, né? E aquilo estava um pouco incongruente naquele momento, e eu comecei a questionar o processo e tal, e daqui a pouco começou a aflorar um lado criativo, sensível, e aí a pessoa disse, não, mas espera aí, tem coisas em mim que eu não estava mais nem percebendo, né, reconhecendo, porque eu assumi como verdade o rótulo que alguém me deu. E os talentos da pessoa não estão alinhados no rótulo, né? Estão, né, muito além da máscara. Sem falar que dizer para alguém, você é tipo tal, não significa muita coisa. Faz o que com isso? Então, até porque, vamos lá, né, às vezes, mas que número eu sou? Não, você não é número nenhum, né? Você é uma pessoa, é um ser humano e está organizado aí com as suas emoções de determinada forma, né? Pode chamar isso de número, de cor, de objeto, de animal, de país, de cultura de um país. Essa convenção pode vir de diversas formas. A grande questão é que tipo de comportamento essa organização traz, como isso te faz sentir, como isso te faz pensar, como isso te faz agir e como isso também te faz reagir. Ok, aí temos aí um retrato, né, de como, né, essa pessoa, essa personalidade se organizou. Quando a gente entende como essa personalidade está organizada, a gente tem condição de olhar, então, aí para ter mais clareza sobre o que são elementos motivadores e o que são elementos de autossabotagem. E quando isso fica claro para a pessoa, ela consegue fazer autogestão sobre isso. A tendência é que, e aí vem o estímulo a que ela olhe para isso assim com um olhar, sem o julgamento de isso é certo, isso é errado, mas o olhar de como eu posso então fazer um trabalho para trazer mais à tona aquilo que é melhor em mim. E aí a gente acredita muito, né, Sandra, nesse alinhamento e trazer à tona, trazer para o mundo as qualidades da personalidade, porque a nossa, não importa, né, qual seja, né, a nossa personalidade, ela tem, primeiro, tem um motivo de ser, né, que é lidar, então, emocionalmente lá com as nossas dores, né, ao longo da infância. Agora, essa organização emocional, ela também traz uma série de qualidades e esse trabalho de transformar essas qualidades em talentos individuais e colocar esses talentos individuais na direção do meu propósito. A trabalhar ao nosso favor, né? Que é isso que é importante. Aí vem a virada, a famosa virada de chave. Então. E aí uma coisa que eu queria te perguntar aqui é o que é mais importante
clareza ou ação? Porque às vezes se vende ação como a melhor coisa do mundo, né? Tira a bunda da cadeira e faz o que tem para fazer, Exatamente, que você aprende não na importa caminhada. como, te vira, tá? Na tua percepção, clareza ou ação? Vamos lá, né? Como bom mediador, eu vou trazer uma resposta bem em cima do muro. Ai, meu Deus. Quem sabe o meu perfil está dando risada agora. Né? Por que não pode ser os dois? Esse é o ideal. Porque só clareza, né? E a gente vai ver muitas pessoas que têm uma clareza e daqui a pouco elas, em função dessa clareza, se isolam do mundo. Não conseguem lidar com as intempéries da vida. Então, não dá para viver só de essência. É preciso ter clareza, né, autoconhecimento e trabalhar a autogestão. Isso eleva, isso me faz subir degraus. Isso me faz contribuir também com o meio no qual eu convivo. Então, ter clareza é importante e ter atitude também é importante. Qual é mais? Eu diria assim, ação sem clareza traz aquela história assim que a gente fala, né? Você vai aprender, mas talvez você aprenda na dor. Então, desenvolva clareza para que seja menos doído, para que você possa fazer melhores escolhas, né? E essas escolhas te levem por caminhos mais adequados, né? Para não cair em tantas armadilhas do ego. Agora, não adianta só clareza sem ação. E aí a gente entra naquilo que a gente falava antes, né? A tua tomada de decisão, a partir disso, ela fica muito mais assertiva. Ótimo. Para fechar? Vamos fechar? Ou a gente pode bater mais um papo aí, mais um tempo? Mas o que alguém pode fazer hoje para sair do famoso piloto automático? Porque a gente vive aí numa rotina. Outro dia eu queria vir para o centro, para um lugar diferente, e fui parar lá na Unisc, né? Então me peguei total no piloto automático. O que alguém pode fazer hoje? Quem nunca esqueceu aonde estacionou o carro? Onde estacionou o carro? Essa é boa. Dá aquela parada assim, tá, e onde tá? Então, um dos exercícios que a gente costuma fazer, assim, que chega a ser engraçado quando a gente traz ele para dentro de sala, que a pessoa comece a perceber a forma como ela conduz o seu banho diário, esperando que ela tome um banho pelo menos ao dia. Essa consciência, né? A consciência do momento do aqui e agora durante o banho. Então, consciência corporal mesmo, né? Da água caindo no corpo e de como, né? De por onde começa, né? Se primeiro lava a cabeça, se primeiro lava o pé, né? O que faz? E por que se fala do banho? Por ser tão repetitivo, né? Às vezes a gente entra no banho, sai do banho e daqui a pouco já se vestiu e está fazendo alguma coisa e já nem lembra se tomou banho. De tão automático. Então, começar a desenvolver essa consciência do aqui e agora nas coisas mais simples. Pontuais. Por exemplo, de quando está tomando banho, né? De trazer a consciência para o aqui e agora, né? De sentir-se no aqui e agora. E eu tenho certeza que tanto eu quanto você podemos trazer um momento, né, de agora a pouco, né, que até começar essa conversa toda aqui, você estava um pouco tensa, eu estava bastante ansioso, e a hora que a gente, né, aterrou, né, no aqui e agora, né, disso que a gente está fazendo e falando daquilo que a gente gosta, essa 1 hora passou rapidinho. E sempre que a gente faz alguma coisa pela primeira vez, e vejo boa parte das pessoas tendo medo de dar um passo pela primeira vez,
Se vai dar certo, se não vai, o que vai sair de errado, quais vão ser as consequências disso, mas sempre que a gente faz alguma coisa pela primeira vez, e a nossa primeira vez, nosso primeiro episódio, já estamos de parabéns, né? Dá esse frio na barriga, né? Começamos aqui duros, rígidos, mas a saída do script, né? Foi rapidinho e ela deu uma, né? Deu uma liberada na tensão aí e fez com que fluísse bem. Mas a ideia é essa, da gente estar aqui hoje, de fazer, e a gente vai... Esse é o primeiro de muitos, e a gente vai estar trazendo temas relacionados a desenvolvimento humano, ao comportamental. E a intenção é a gente poder trazer outras pessoas aqui também, né, Luciano, para conversarem com a gente e para que juntos, nós e vocês, possamos estar trazendo aqui temas que são atuais e que são tão importantes para que a gente possa viver melhor, viver de forma mais leve, sair da agitação muitas vezes, que é o nosso dia a dia, né, a famosa correria. Então, ter um momento para se concentrar no aqui e agora. Eu acho que esse é o nosso maior propósito, né, Luciano, de trazer esse bate-papo aqui como um acelerador, né, de comportamento humano. Perfeito, um acelerador de autoconsciência. De autoconsciência boa. É interessante, né? Acelerar para poder desacelerar. Gostei disso. E aí poder acelerar com consciência. Nossa, agora ficou filosófico. Ficou filosófico a coisa. O nível só aumenta, né? Depois do primeiro, só aumenta. Então já fica o convite. Nos acompanhe aí no nosso canal. A ideia é ir trazendo, né, como uma forma assim também de transbordar, né, as coisas que a gente vai estudando, que a gente vai vivenciando, né, Sandra? Né, nos acompanhando aí na rede social, no próprio canal. Deixem aí as suas perguntas, suas sugestões, né, tragam aí curiosidades, enfim. Exatamente. A gente vai fazer o máximo dentro daquilo que a gente pode, do que a gente sabe, e vamos estar compartilhando aqui com vocês. Isso aí. Muito obrigada, Luciano, por esse bate-papo. Obrigada a todos vocês por estarem nos acompanhando e, por favor, acompanhe no canal, nos siga no canal, deixa o teu comentário, o que tu gostou. E qual a tua sugestão? Qual o tema que tu gostaria de ouvir aqui? Um debate meu e do Luciano. Quem são as pessoas que tu gostaria que tivesse nessa mesa aqui para a gente estar podendo aí seguir com o nosso ProfileCast e termos aí inúmeros episódios, né, Luciano? Muito bem, isso aí. Obrigado, um abraço, acompanhem. Estamos juntos. Tchau, tchau.